Então, gente, boa tarde, oficialmente, começando a gravação da aula dia 28 de outubro. É uma aula que eu estou repondo a aula do dia 25, que deu problema técnico na hora da aula. Tá? Agradeço, então, a vocês por isso. E aula de revisão de dinâmica de física geral. Beleza, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar a revisão. E, por favor, parem a aula quando precisar, hein? Eu já falei isso antes e vou manter isso. Tá? Enquanto, então, a gente está se organizando aqui, só alguns recados, não lembro se segunda-feira eu falei, mas hoje seria feriado. Esse feriado passou para segunda-feira, dia 1º de novembro. Qual é a consequência disso? A consequência é que eu tinha programado um questionário para segunda-feira e eu mantive. Ah, mas é feriado. Eu vou lançar na segunda-feira o questionário. Quem quiser já fazer no feriado para adiantar, faz, mas eu vou dar 9 dias, ao invés de 7. Então, eu desconto os 2 dias de feriado. Então, se você quiser, na quarta, abrir o SIG e ver o questionário, você ainda vai ter 7 dias. Tá bom? É só para não quebrar a programação. Isso, para mim, não faria diferença. Eu poderia lançar no dia 3. Mas tem aluno que está tão organizado que já olhou dia 1º, já separou para fazer, então eu vou manter, tá bom? Dia 1º. Mas lembrando que vocês vão ter 9 dias, que eu estou descontando os 2 dias de feriado. Quem achar que deve descansar no feriado, que eu concordo, tá? Não acho problema nenhum, façam, por favor. Além disso, vou colocar também, na semana que vem, uma lista de exercícios. Boa tarde, Maria Luísa. Estou começando agora, tá? Relaxa. Vou colocar uma lista de exercícios também, aquela lista que todo bimestre eu ponho. E vai ter assunto na lista que vocês nem viram ainda. Por quê? Porque eu já estou prevendo onde a gente vai chegar com a matéria, e vocês vão fazendo a partir do momento que vai aparecendo a matéria, vocês vão fazendo exercício, tá bom? É para contemplar o bimestre todo. Então, por isso que ela fica com essa característica. Eu entrego antes, porque já tem assunto para fazer exercício, já dá para adiantar. Então, semana que vem é isso, questionário e lista. Eu vou lembrar no WhatsApp, provavelmente dia 3 eu vou lembrar o questionário, não vou mandar mensagem para vocês na segunda. Feriado é feriado, vamos respeitar. E aí, dia 3 eu lembro, para vocês fazerem até o dia 10. Vamos começar rapidinho. Algumas coisas aqui, eu acho que na segunda eu já falei. Hugo, pode falar. Pediram aqui para te relembrar também da questão das faltas que os alunos entregaram nos exercícios e depois... Eu sei. Aí é o seguinte, eu estou enrolado com isso, eu sei disso. Tá? Eu peguei já os e-mails, eu tenho uma planilha do Excel que eu monto primeiro, depois eu passo para o SIGA. Ela fala assim, nossa, que bobeira, fazer trabalho dobrado. É porque o SIGA já deu problema uma vez de deletar todas as informações de uma turma. Nota e frequência. Claro que tem tempo isso, o SIGA foi melhorando, hoje em dia quase a gente não vê problema, tanto que não estou tendo problema de acesso no SIGA, igual eu tive no passado. Mas, de qualquer forma, eu já estou me resguardando, eu estou sempre primeiro botando no Excel. Eu já arrumei a minha planilha. Está faltando tempo agora, essa semana, para sentar e passar para o SIGA. Mas fiquem tranquilos que eu recebi e estou corrigindo. Aí, se esse você não recebeu também, deu problema também, você vai poder mandar de novo, tá bom? Mas eu recebi mais de 100 e-mails nesse período, e aí agora só falta eu passar para o SIGA, certo? Fiquem tranquilos mesmo que essa questão de frequência não vai ficar em prejuízo para vocês, não. Eu não esqueci disso, não. A recuperação também, eu tenho que lançar as notas. Vamos lá, dinâmica. Então, eu já comecei um pouco na segunda, mas vamos reiniciar, né? Porque essa gravação que eu vou botar para quem não está aqui hoje. Bom, a gente estudou dinâmica e estudo das forças. E aí a gente tem as 3 leis de Newton que embasam esse estudo. E as 3 leis de Newton, elas trabalham com uma sequência lógica de você pensar o seguinte. Na primeira situação, primeira lei, você não tem força aplicada, ou as forças somadas se anulam. Segunda situação, tem uma força resultante, ou seja, tem uma força aplicada, ou as forças somadas não dá zero, não é um número diferente de zero. O que acontece com o corpo que sofre a força? E o terceiro caso, o que acontece com quem faz a força? Então, é essa sequência. Ausência de força, o que acontece com quem recebe a força, o que acontece com quem faz a força. Então, a primeira lei. Lei da inércia, que é a tendência do corpo permanecer parado ou permanecer em movimento retilíneo uniforme, na linha reta.
Então, o corpo, quando faz uma curva, você não está vendo a inércia nesse caso, não. Para fazer a curva, tem que ter uma força diferente de zero. Uma força que aponta para o centro da curva. Então, é linha reta e com velocidade constante. Bom, a gente vai ter exercício desse tipo teórico, inclusive o questionário vai ter exercício que cobre inércia, e funciona mais ou menos como? A gente não tem, no nosso dia a dia, a situação... Toda hora tocando a campainha aqui, vamos lá. A gente não vai ter a situação do corpo permanecer o movimento retilíneo, uniforme, tá? Geralmente vai ter uma situação igual essa. Tá o skate ali andando com esse personagem em cima, seja lá o que for isso, e aí o skate para de repente e ele continua o movimento. Ele é lançado à frente. Tá? Isso a gente fala que ele continua por inércia, mas observe que ele não vai em linha reta. Ele logo depois cai, porque tem a gravidade atuando, ele bate no chão, vai ter atrito. Então você tem ali uma situação em que a inércia é muito breve. É assim que ele sai do skate. É igual quando o ônibus acelera, a gente tende a ficar no lugar, é uma situação rápida, que é a inércia que está prevalecendo. Agora, quando o corpo está em repouso, é mais fácil. Qualquer corpo que seja parado em qualquer situação, ele vai permanecer parado enquanto alguém não agir sobre ele. Então, inércia. Ah, e lembrando da inércia, já falei isso hoje, eu estou repetindo. Não é necessariamente ausência de força. Você pode ter forças aplicadas no corpo, várias forças, elas somadas, deu zero. Opa, então se deu zero, ele vai ficar parado ou andando com velocidade constante. Então, andar também pode ser uma situação de equilíbrio, que a gente chama, ou inércia. A segunda lei é aquela que tem uma equação, ela tem um nome, a lei, né? Lei fundamental da dinâmica. Esse nome a gente nunca usa, tá? Não precisa saber, não. O que importa é a fórmula, que é a mais usada quando estuda força, porque é o que vai falar o que acontece com o corpo quando recebe uma força. Ele sofre uma mudança na velocidade, uma mudança no movimento, ele sofre uma aceleração. Então, nesse caso aqui, essa imagem mostra o cara aplicando a mesma força em dois garotos, só que o primeiro tem a massa muito menor. Então, observa que ele acelera muito mais. A velocidade dele é maior, ele oscila mais ali no balanço. Então, daqui também a gente tira a definição de massa. Se você pegar, isolar a aceleração na fórmula, botar F sobre M, você vai ver que a massa ela é inversamente proporcional à aceleração. O que isso quer dizer? Que quanto maior a massa, menos ele acelera. É o que está acontecendo ali na imagem. O garoto de maior massa acelera menos. Então, definição de massa para a gente nesse ano. Aquela grandeza que se opõe à aceleração, que atrapalha a aceleração. Tá? Isso é a massa. A terceira lei, como eu disse, é que o que acontece com quem faz a força. Então, nesse exemplo aqui, você tem esse canhão de água, esse tubo branco, que exerce uma força naquela garrafa que está pintada de preto. A força que foi feita na garrafa, ele recebeu idêntica, na mesma hora, instantânea, na mesma direção, mesma linha, só que sentido contrário. Então, terceira lei de Newton, ação e reação. Quem faz a força recebe uma força idêntica, na mesma direção, só que sentido oposto. Principal coisa que tem que lembrar da terceira lei, principalmente questão teórica, ela sempre acontece em corpos diferentes, e nunca no mesmo corpo. Isso aqui explica, por exemplo, uma situação como essa. Ó. Imagina uma carroça que vai ser puxada por um cavalo. A dificuldade de desenhar um cavalo agora. Ficou uma beleza. Está ali. O cavalo, tá? Finge com o cavalo puxando a carroça. O que acontece? A terceira lei fala o seguinte: se o cavalo faz uma força F sobre a carroça faz a mesma força no cavalo, só que sentido contrário. Ação e reação. Vou chamar de menos F, querendo dizer o seguinte: é o mesmo vetor, só que tem o sentido contrário. Então é o seguinte, se eu olhar para esse desenho, já que uma força é igual a outra, só que do lado contrário, elas poderiam anular uma outra. Então, como que esse sistema anda? Como que o cavalo puxa a carroça? Né? A gente vê cavalo na rua puxando carroça.
Se a força que ele faz na carroça é igual à força que ele recebe, por que isso não anula? Se alguém souber a resposta, pode dar um grito aí. Tá? Bom, isso tem a ver, como vocês estão pensando, com o que eu acabei de falar. A ação-reação nunca no mesmo corpo. Então, por que esse sistema anda, apesar das forças iguais? Porque essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Eu não posso subtrair as duas forças. E cada corpo, igual aquela imagem lá embaixo, apesar da força ter o mesmo valor, cada corpo tem uma resposta diferente. Tem outras forças aplicadas, o atrito é diferente. Então, o sistema vai andar porque a força de ação e reação elas não são aplicadas no mesmo corpo. Então, por isso que elas não se anulam. Então, a gente tem que lembrar. Isso é muito cobrado. De várias formas diferentes. Tá? Dá para variar essa informação e cobrar de várias maneiras, mas isso é bem cobrado. Então, as 3 leis são essas. E a partir das 3 leis, o que eu fiz lá no BMS passado? Eu criei esse mantra aqui, né? Essa repetição, toda aula eu repito isso, das 5 forças que nós temos esse ano. Só 5 forças. Que são peso, vou desenhar cada uma delas aqui, mas só para escrever, ó, peso, normal, tração, atrito e elástica. Não tem mais. Não desenhem mais forças. Tá? Mas tem a centrípeta. A centrípeta é resultante de alguma dessas. Você tem que olhar o desenho, ver como que a centrípeta vai aparecer e ela é resultado de alguma dessas forças. A centrípeta não é uma força nova, não é uma sexta força. Então, nós temos 5 forças no estudo de mecânica. Eu friso na mecânica porque vai ter força elétrica um dia, força magnética, uma força que tem dentro do fluido. A gente estuda muito em água, que é o empuxo. Mas na mecânica, crua aqui, 5 forças. A gente tem que saber desenhar e saber reconhecer todas elas. E por que eu fico toda a aula chamando a atenção disso? Porque é muito comum a gente cometer alguns erros. Por exemplo, quando eu falo o seguinte, imagina uma bola no morro. Você mora no morro, deixou a bola vai descer. Né? Vai morro abaixo. E aí, se eu peço para você representar forças, é comum a gente desenhar o seguinte, uma força para baixo, que é o peso, a normal. E aí coça a mão da gente, isso quando a gente não faz, desenhar uma força para cá. Ó. Se ele está descendo o morro, tem que ter uma força ali. Né? E isso está errado. Essa força não existe. Por que a gente tende a fazer isso? Primeiro que a gente tem uma noção, a gente carrega isso com a gente tem que quebrar quando estuda força. A gente tem uma ideia de que quando tem movimento, tem força. Então, você chuta uma bola, a gente costuma falar assim, chutou com muita força, por isso que ela foi longe. Então, fica na cabeça da gente. Enquanto ela tem força guardada, ela vai andando. É como se a força ficasse na bola. Quando a força acaba, a bola para. Isso não existe. Certo? O que acontece é que você chuta uma bola, no momento do contato ali, você faz uma força muito alta, ela acelera muito, ganha muita velocidade. Depois, ela não sofre mais sua força, ela não tem aquela força, o que ela tem é velocidade. O ar vai freando ela, quando ela bate no chão, o atrito freia mais ainda, mas não tem mais uma força inserida nela. Não precisa ter força para ter movimento. A própria inércia fala isso. Na ausência de força, o corpo continuaria andando, em linha reta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Nesse exercício, é muito comum marcar esse vetor, essa força a mais. Então, eu chamo a atenção para 5 forças, porque se você marcar isso, você tem que se perguntar, mas que força é essa? Não é o peso. Não é normal. Né? Normal está ali. Contato com o chão. Não é tração, porque não tem corda. O atrito seria contrário ao movimento. E elástica seria uma mola ali, puxando o corpo ou empurrando. Então, essa força não existe. Nenhuma delas encaixa, então ela não tem. É isso que você tem que ter na cabeça. Tá, mas o que explica, então, eu deixar uma bola parada e ela começar a descer? O que explica é que o peso, você pode decompor o vetor, né? Desmanchar o vetor e achar uma parte dele para cá, a outra para cá. Eu vou chamar de PX, e aqui PY. Então, por que a bola acelera descendo o morro? Porque uma parte do peso que já estava desenhado, uma parte do peso
vai agir naquela direção. Então, é a força da gravidade, mas não ela inteira. Você desenha ela para baixo, que é assim que ela atua. Na hora de fazer conta, na hora de interpretar a questão, aí você coloca essa parte para cá para saber esse valor. Está entendido? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu vou fazer exercício. Nessa aula eu separei um plano inclinado para a gente rever esse assunto. Porque eu sei que plano inclinado a gente toma uma coça, é complicado, então a gente vai fazer um exercício hoje ainda, tá? Com esse tipo de desenho aqui. Na verdade, dois. Um vocês fazem, o outro eu faço. Então vamos lá, vamos lembrar das 5 forças rapidinho para começar os exercícios. Ó, a gente lembrando, qualquer coisa no chat ali eu estou olhando também. Primeira força que a gente viu, peso, tem fórmula. M vezes G. Só que é uma força bem tranquila da gente estudar, né? Ela é sempre apontada para o centro da Terra. Então, assim, a gente fala sempre para baixo, né? Porque geralmente está desenhando num plano, tanto plano inclinado quanto horizontal, até um corpo solto perto da Terra vai desenhar para baixo. A gente sempre imagina a Terra de baixo aqui do exercício. Mas é sempre para a Terra. Então, pode ser nesse caso aqui, ó, um pouco para cima, não tem problema. É para o centro da Terra. E ali, esse desenho é interessante porque, além de botar os 3 corpos em posições bem distintas, para mostrar o peso, como ele atua, ele tem a reação, ó, ação e reação. Então, a Terra puxa o corpo 1 com a força P1, o corpo 1 puxa a Terra com a força menos P1. Né? É idêntica, mas tem um lado contrário, por isso menos. Então, peso, massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que a gente usa geralmente o valor arredondado 10 metros por segundo quadrado. Anormal, não tem fórmula, força de contato. Encostou numa superfície, aparece normal. Você encosta o dedo no corpo, pronto, força normal. Sempre perpendicular a esse contato. Então, quando eu encosto o dedo na minha mão, a normal ó, é como se estivesse entrando na mão. Detalhe importante, a normal não tem fórmula. Só que a gente calcula ela. Como que a gente calcula ela? A gente olha para o desenho, vou repetir, a gente olha para o desenho e vê como que relaciona a normal com outros vetores para aí achar o valor. Por que então eu chamei a atenção para olhar para o desenho? Porque uma coisa que a gente tem que começar a levar muito a sério é o desenho. Desenhar bem, desenhar com calma, usar régua. Tá? Aí você vai falar assim, você não usa, aqui eu não consigo. Na folha de papel eu faço. Nesse quadro aqui, se eu botar aqui, nessa mesa aqui, uma régua, fica tudo perdido. Tá? Eu não consigo direcionar direito aqui. Mas tem que ser um desenho bem feito. Direção correta. Se um vetor for maior do que o outro, desenhe a seta maior do que o outro. Então, o desenho faz parte da resolução. Você tem que colocar o desenho. Se colocou um vetor, todo vetor tem um nome. Coloca o nome. O nome é uma letra com esse símbolo em cima. Lá. Pode ver que todo desenho aqui tem. Então, isso vocês têm que tomar cuidado. Terceira força, outra força sem fórmula. Ô, Miguel, até dá para fazer sem régua. Aqui eu não consigo, cara. Aqui eu régua para o fraco e eu sou mais fraco ainda sem régua nessa mesa aqui. Não consigo fazer uma linha reta boa do jeito nenhum. Começa bem, aí começa a tremer. Escorrega muito. Pode ver nos plantões, cara, os desenhos que eu faço naqueles quadros lá. Não tem jeito. Já treinei, já peguei um dia para treinar. Estou dando aula aqui já tem mais de um ano e não vai. Tá? Porque isso aqui, mesmo quem não conhece, é um troço desse aqui. Ó. Isso aqui é liso pra caramba, a caneta escorrega muito aqui. Aí. Vamos lá, então. Tração, força que aparece. Mas nesse tipo de material, isso aqui é o desafio. Tem gente que desenha bem aqui, cara, mas não é qualquer um, não. No papel, assim, ainda admiro quem faz linha reta. No quadro, na minha letra no quadro não é espetacular, não. Mas ainda é melhor do que aqui. Tá pior do que aqui, eu não faço lugar nenhum. Gente, a tração sempre vai aparecer em corda, em haste. Né? Esse aqui pode ser um pedaço de madeira, né, com o corpo pendurado que está oscilando. Eu gostei dessa imagem oscilando só para mostrar que a tração está sempre em cima da haste. E reparem bem aqui que a tração fica mudando de valor de acordo com o ângulo. Tá?
A gente vai fazer exercício desse um dia, não agora ainda. Já somos capazes, mas ainda não tem muito. Vai ter mais no final do ano. O que é interessante nesse desenho também, além dessa tração que está sempre em cima da haste, é você observar que aqui não tem a setinha em cima da letra. Mas olha só, aqui embaixo está mais nítido. Esse mg aqui é o peso, né? Aqui quem fez o desenho colocou a fórmula. Problema nenhum. Então, a força mg. O g é a aceleração da gravidade, que é vetor. Né? A aceleração da gravidade é vetor. Na fórmula, gente, eu não coloco a setinha porque eu estou mexendo com os valores. Quando eu faço o desenho, que aí tem informação de direção científica, eu tenho que botar a setinha. Aqui deveria ter a setinha, só que o que ele fez? Ele botou em negrito. Quando está em negrito, tração e a gravidade, ó, é a mesma coisa que botar a setinha em cima. Aí você fala assim, então no pismo eu vou colorir minha letra, né? Força-peso, eu vou lá coloro ela bem, ela está em negrito. Não, não vale, gente. Isso é só digitalizado. Tá certo? Na mão, você tem que tacar a setinha em cima quando fizer o desenho do vetor. Não esqueçam disso, espere de ponto no pismo. Você pode deixar de fechar uma questão no pismo, porque você não pôs setinha. Então tá ali. Tração, assim como a normal, não tem fórmula, então desenho também é extremamente importante, porque a partir do desenho que eu vou chegar no valor. Força elástica, a força que a gente passa mais rápido, porque ela é mais... ela restringe exercício pra caramba. A força elástica é uma força que depende da natureza da mola, o K é constante elástica, né? É a resistência da mola. Quanto mais dura a mola, maior o K. E o X é o quanto você deforma a mola. No caso aqui está esticando a mola. Qual o problema dessa força? Essa força ela é variável, porque quando você está fazendo o corpo andar, a mola está esticando, o X está mudando. Então a força tem vários valores. A gente não estudou nenhum ΔF. Uma força variada no exercício, aceleração variada. A gente não viu isso, a gente viu só aceleração constante, só força constante. Então a gente só vai ver força elástica esse ano quando o corpo estiver parado. Ou tem um exercício que, aliás, eu vou mandar o link do plantão para vocês, já está lançado o vídeo. Tem um exercício no livro que tem uma mola girando e aí não está parada, só que ela não estica nem comprime, ela tem um tamanho fixo. Então, quando a mola estiver com tamanho fixo, a gente vai usar essa equação. Fora isso, a gente não trabalha muito, não. Então, tem pouco exercício de força elástica. Por isso é que a gente passa mais rápido, tá? Daqui a pouco tem uma animação também sobre isso, eu vou explorar um pouquinho mais. E a última força, a que eu acho que dá mais dor de cabeça, pelo menos a princípio, depois ela fica igual às outras, aí vai embora. É o atrito, né? O atrito a gente viu que não tem um valor só. Como assim? O peso, você pega a massa do corpo, a aceleração da gravidade, multiplica é o peso. Você pode tirar do chão, botar na mesa, o peso é o peso. Vai mudar como? Se você mudar a massa do corpo, obviamente, ou se você mudar o local que você está na Terra. Fica bem longe do centro da Terra. Para perceber isso na prática, demora. Daqui para o Rio de Janeiro, são mais de 600 metros de diferença, não dá uma diferença considerável na gravidade. Então, o peso é praticamente constante. Beleza. Agora, o atrito não. O atrito, só nesse exemplo, que está a abelha empurrando o bloco, o atrito tem vários valores. Ó, começa com 0, vamos esperar começar de novo. Enquanto a abelha não chega, o atrito é 0. Quando ela tenta empurrar, o atrito é contrário, ó, e ele vai aumentando, sempre igual à força que ela faz, enquanto está parado. Tá aumentando, 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 até que tem uma hora que ele anda. Quando ele anda, repare que essa seta vermelha fica menor que a verde, o atrito cai. E o gráfico mostra isso. Está parado, vai aumentando à medida que a abelha faz uma força, chega no valor máximo e despenca. Cai para o atrito menor. Quando ele está andando, aí o atrito é constante. Parado, ele vai de 0 até um valor máximo. Esse valor máximo é o que você calcula com a fórmula. Então, se ele está parado, a fórmula só serve para o valor limite, o máximo que ele aguenta até escorregar. Antes disso, não tem fórmula. Depois que ele anda, a fórmula é a mesma
E aí tem uma vantagem, ele andando, o atrito é constante. Você pode empurrar com mais força, menos força, parar de empurrar, deixar ele escorregar até parar, o atrito é constante. A fórmula é a mesma. O que muda dele andando para parado é o valor de μ, essa letra grega, que é o coeficiente de atrito, que é um número que me dá a noção de quanto que um corpo agarra no outro. É o atrito entre duas superfícies. Então, lembramos as 5 forças. Aqui só para mais um reforço de aplicação de força. Essa mulher puxando, não sei se é um garoto, alguém. E aí aqui tem uma corda com a força de tração, tá? Essa imagem que botaram FT, força de tração. A normal, FN, para cima. Contra o movimento, atrito, botou FKF, tá? Isso vem do inglês, mas é o atrito. E para baixo, força da gravidade, né? É o peso. Reparem que a seta para cima é menor que a seta para baixo. A normal aqui é menor do que o peso, por quê? Porque tem outra força que também ajuda puxando para cima. Então, uma parte da tração puxa para cima. Essa parte para cima mais a normal que vão ser igual ao peso, que vai equilibrar o peso. A gente vai fazer exercício assim daqui a pouco. Exatamente isso. Tem uma diagonal aqui na força. E aí, onde eu queria chegar, eu vou abrir o site, que já está, esses 2 links estão abertos lá já, só tem que achar. Acho que está aqui. Tem esse videozinho para a gente ver depois. Está aqui. Ó. Esse site eu já falei com vocês, e eu recomendo muito vocês brincarem com ele. Aqui funciona mais ou menos como, gente? Vocês vão aprender coisa nele, ele é bom. Só que funciona assim, você está estudando lá no caderno, estudando, assistiu aula no computador, pô, cansou, não aguenta mais. Só que você tem lá a tua consciência lá falando, não pode parar, não pode parar. Então você pode vir aqui, dar uma relaxada. Aqui tem várias simulações de física, química, matemática. Ciência da Terra acaba que ele mistura tudo aqui, e biologia, tá? Então, por exemplo, pegar a aleatória aqui física, né? Que dizem que é o mais interessante aqui. Então, você vai aqui, você pode ter vários exercícios, aí você pode separar aqui, ó, som e onda, não estudei isso ainda. Trabalho, energia, potência, é o próximo capítulo. Calor e termometria, não estudei isso ainda, no que vem. Fenômenos quânticos, só 3º ano, por escrevo. Luz e radiação, não vi ainda. Eletricidade, imã, só 3º ano. Então, movimento, trabalho, energia, está aqui. Aí você pode ir brincando, tem vários aqui. Ó. Colisões a gente vai estudar ainda. Esse aqui nós já vimos, que é um lançamento de projétil. Certo? Você clica aqui, vai abrir a simulação. Esse eu já passei um pedacinho numa aula para vocês. Para hoje, eu separei este. Vou mandar o link para vocês, caso alguém queira ir brincando aí também. E esse, que é da mola. Tá? Isso aqui, só para... Eu acabei não falando, isso aqui é da uma universidade do Colorado, dos Estados Unidos. Mas está em português até. Tanto que teve acesso. Isso no início não era, não. Mas tanto que isso espalhou pelo mundo, porque é bem útil. Tem professor do técnico que usa, não sei se esse professor dá aula para vocês, mas ele acabou pegando várias línguas, é bem interessante, tá? Quem quiser doar também uma grana para eles, né? Pode doar, fica à vontade aí. Aí eu vou pegar os 2 aqui, atrito e lei de Hooke. Vamos começar com esse que é mais simples, pegar só o primeiro caso, os outros a gente não estudou ainda. Vou tirar essa mola aqui, deixar só uma mola. E aí é o seguinte, qual a vantagem disso? Você pode escolher o que vai mostrar. Você pode, 0 newtons, o azul é força elástica, está ali a legenda. O vermelho é a força que vou aplicar na mola. Também tudo 0. Essa linha verde aqui é a posição de equilíbrio, ou seja, o tamanho normal da mola. Está ali. E aqui os valores, né? Esse valor aqui é o quanto que eu vou esticar ou apertar a mola. Está tudo aqui. Aqui eu posso escolher qual força que aplica, e aqui é a constante elástica, que é aquele K que eu mostrei para vocês antes. Repara uma coisa, olha para o desenho da mola. Eu vou mexer na constante elástica. Aqui está 200 newtons por metro. Isso quer dizer que para cada metro que eu puxar essa mola, a força é de 200 newtons.
Se eu aumentar isso para 1000, olha como que a mola fica mais espessa. Eles fazem o desenho mais grosso da mola. Por quê? Ela está mais dura, mais resistente. A força que aparece é maior. É mais difícil puxar, que ela resiste mais, então a força que aparece é bem maior, tá? É útil em vários casos. A mola que você põe em carro, por exemplo, ela tem constante elástica bem alta. Se deixar a mola com a constante elástica baixinha, ela é mais fininha. Espiral de caderno, por exemplo, é uma mola de baixa constante elástica. Você aperta fácil, mas também não tem a força tão grande na volta. E aqui você pode ir brincando, a força aplicada, você pode puxar ali ou digitar aqui ou ir aumentando o valor. Se eu puxar ali, vão até 60 newtons. 60 newtons. Ó, força que eu fiz 60, força elástica 60, né? Ficou paradinho, ó, força para a direita igual para a esquerda, e ele deslocou 0,6 metros, né? 60 centímetros. Esse tamanho aqui é o que a gente chama de x, né? Ou deformação, ou elongação. E se eu aumentar a constante elástica, o que vai acontecer? O x diminui. Olha lá, multipliquei por 10, era 100, passou para 1000. O x, que era 60 centímetros, caiu para 6 centímetros. A força é a mesma. Estou fazendo a mesma força lá. Só que o x muda, porque a mola agora resiste mais. Então, você pode ir brincando aqui só para confirmar aquela fórmula. Então, tá aqui. Essa fórmula aqui. Cadê? Kx. É isso que está aparecendo lá. É esse aqui. E esse eu quero explorar mais. Esse aqui é de força e movimento. Esse aqui é ótimo, tá? Vocês fazerem todos. Cabo de guerra. Até famoso cabo de guerra, né? Você vai comparando as forças. Você pode botar os valores da força, tá vendo? Somatório das forças. E um velocímetro para ver como que a velocidade varia. Ó, 100 newtons para cada lado. Se você iniciar, fica parado. Se você botar mais um pouquinho para a direita, opa, ganhou. 150, acelera para a direita. Então, por aí vai. Bobinho, mas ajuda a ver somatório de forças. Segundo caso é o movimento. Ele pôs um skate aqui só para não ter atrito, tá? Para deslizar fácil. E eu vou estudar o terceiro caso, que é a caixa no chão. Pode ser a geladeira também. Mas eu vou botar a caixa. A caixa no chão. E aí é o seguinte, tem um atrito, pode diminuir ou abaixar. Eu vou deixar aqui os valores da força. A massa só para ver, ó, 50 kg. E vou medir a velocidade. E aí aquela história que eu falei do atrito. Ele começa, ó, zero. O atrito aqui é zero. Não tem nenhuma força aplicada, não tem nenhum atrito. Se você aplica uma força de 50 newtons, por exemplo, o atrito é 50. Se aplicar 51, o atrito é 51. 52, 52. Então o atrito vai aumentando à medida que aquele cara faz mais força. Se ele faz 117, 117. Então ela aumenta até um valor limite. Até um valor que a caixa está quase andando, mas não anda. Quando eu passo desse valor, que nesse caso aqui é 125, olha o que vai acontecer, ó, 126. A caixa começa a andar, ela está acelerando, a velocidade aumentando, e a força de atrito, não sei se está dando para ver aí, caiu para 94. Ela diminuiu. Se está ruim de ver o valor, olha o tamanho da seta, tá? Que antes era igual, vou botar de novo, ó, no limite. 125. Vai. Ah, foi demais. Foi ótimo. Depois que começa a andar, muda tudo. Então vai lá, 125. Ó, o tamanho da seta é igualzinho, as forças iguais. Vou botar os valores, velocímetro. Pode botar até soma de força aqui se quiser. Mas vamos olhar para o desenho, setas iguais. Quando ele passa para 126, olha como que a seta vermelha diminui. Vou passar. Ó, cai bastante. Por quê? O atrito andando é menor do que ele parado. E aí eu posso aumentar o quanto eu quiser a força que o cara está fazendo, o atrito é sempre 94. Ele andando, ele é constante. Se por acaso o cara parar de fazer força, opa, foi demais. Vou botar força zero, a caixa vai frear.
Vai andando devagarinho até parar, porque o atrito ainda existe. Então, beleza. Agora, se eu dobrar a massa, vamos lembrar que ele fez 125 no limite. E aí depois ele fez 126, a caixa andou. Ó, 126 não está andando. Então, botando uma caixa a mais, o atrito estático aqui ficou maior. É mais difícil eu romper esse atrito. Por quê? Eu pus uma caixa a mais, o chão ali tem que fazer uma força maior para segurar o sistema. O que quer dizer essa força maior? A normal aumenta. Lembra que na fórmula é μ vezes normal? Então, aqui, se eu dobrei a massa, eu dobrei a força para baixo, eu dobrei a normal. O atrito é o dobro. Então, o atrito limite aqui, o atrito estático máximo, vai ser 250. Ó, 250, quase andando. Quando ele fizer 251, pum, ele anda, o atrito cinético cai para 188, e agora ele está acelerando, né? Aumentando a velocidade. Está devagar porque a diferença de força é pequena, né? 63 a diferença entre elas. Se aumentar bastante, ó, ela aumenta mais rápido. Acelera mais. Se eu botar alguém lá em cima, o atrito aumenta, acelera menos. Então, é legal brincar com isso, tá? Recomendo bastante, os links estão aí. Para quem está vendo gravado, eu vou botar o link na descrição. Se eu esquecer, pode me cobrar. Mas é um site que eu recomendo bastante vocês brincarem. Então, vou voltar, porque é sério. É sério, isso aqui é sério. Vou voltar para a aula. Simulações, então, beleza. E vamos fazer exercício, vamos treinar um pouquinho isso tudo, que é talvez o que vocês estão esperando. Eu vou fazer esse exercício, vou saltar 2 e vou vir para esse. Tá? Por quê? Só para chamar a atenção, esse exercício que eu vou fazer lá atrás, o primeiro e esse, eles têm o corpo com a mesma massa, 5 kg, e o mesmo coeficiente de atrito. O que isso quer dizer? Que é o mesmo corpo no mesmo chão. A mesma situação. O que vai mudar é como eu aplico a força, é como eu empurro esse corpo. Aqui na diagonal e antes vai ser em linha reta. E aí vocês vão ver a diferença dos valores, por exemplo, do atrito. Tá? Então, mesmo corpo. Volta. Por que não está aparecendo o pincel? Tá. 5 kg. E atrito, 0,2. Tá? Lembrando que coeficiente atrito, aquela letra grega mi, não tem unidade. 0,2. Então vamos ler o exercício. Ó. Um bloco da figura de massa 5 kg move-se, está andando. O atrito é cinético, que a gente chama, ou dinâmico, atrito de movimento, com velocidade constante de 1 metro por segundo. No plano horizontal, sobre a ação da força F, que está ali. Ó. Repare que está em negrito o F, tá? Esse aqui é um vetor. Coeficiente de atrito é 0,2, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não sou eu que digitei, tá, gente? Eu peguei no arquivo PDF, o quadrado aqui em cima. Ele quer saber qual que é a força em newtons que está sendo aplicada. Algumas coisas importantes aqui. Eu li essa frase assim, move-se com velocidade constante de metro por segundo. Eu chamei mais atenção para a constância do que para o valor. Por quê? Quando eu leio velocidade constante, o que tem que vir na cabeça da gente? É a mesma informação, mas de forma diferente, talvez. Você pode pensar na inércia. Eu ia falar, não tem aceleração. Exatamente. Ou você pensa em inércia, não tem força resultante, então, né? Força resultante é 0. Ou esse caminho que é melhor, a aceleração é 0. Ele não varia a velocidade. E se eu sei que F igual a MA, força resultante é M vezes A. Se isso é 0, força resultante é 0. Então, de qualquer forma que você pensar nessa frase, o que você tem que pensar? Que as forças vão se anular. A força para cima tem que ser igual para baixo, para a direita igual para a esquerda, não pode sobrar força no desenho. Bom, já falei palavra força aqui umas 15 vezes, então vou desenhar essas forças. O exercício que tem força, primeiro caminho é desenho.
e o desenho bem feito. E agora o Miguel vai ver como eu apanho aqui, sem regra. Primeira força que eu vou desenhar, força-peso, né, lá para o centro da Terra, lá embaixo. Eu estou desenhando aqui no pontinho, representando o centro do corpo, tá? É o diagrama de força. Né? Tira do corpo e joga só as forças juntas. Está apoiado no chão, tem uma força para cima. Força normal, né? Força de contato. Estou pensando naquelas 5 forças. Hein? Peso normal já foi. Tração, não estou vendo corda, nem haste nenhuma. Elástica, não tem mola. Nem um elástico, não tem uma corda que estica, então não tem força elástica. E tem atrito. Ele fala, e o atrito como funciona? Se você puxa o corpo para a direita, o atrito é contrário. Sempre contrário ao movimento ou à tendência de movimento. Atrito cinético ou dinâmico. E faltou a força F. Essa força F é uma daquelas, ele não fala qual que é, azar o dele, então vou botar F. Tá? É diferente daquilo que eu falei, tá? Eu não estou criando essa força F que o corpo está andando. Ele falou que tem uma força ali. Pode ser alguém empurrando a caixa por trás. Pode ser uma corda puxando ela aqui na frente. Seria tração. Mas ele botou só F. Não interessa agora qual é a natureza dessa força. E aí, voltando ali, ó, na informação que a resultante é 0, o que eu faço? Aquilo que eu falei, olho na vertical, força para cima igual força para baixo. Olho na horizontal, força para a direita igual força para a esquerda. Se forem iguais, tudo isso, acabou, anula, tá? Bom, ele quer o valor de F, então vou trabalhar desse lado aqui, ó. F é igual. Atrito é μ vezes normal. Tá. Ó, F é igual. Atrito, a fórmula, μ, cinético, né, vezes força normal. Eu tenho μ, 0,2, eu não tenho a normal. Então eu volto para cá. Ó. Normal igual ao peso, peso é mg. A massa, 5. Gravidade, 10. Normal, 50 newtons. Volto para aquela fórmula que tinha agarrado. μ, 0,2. Normal, 50. 0,2 vezes 50, 10 newtons. Tá? Ali, letra D. Então, é o seguinte, tranquila a questão, né, dentro do atrito, dentro do assunto. É uma questão fácil. Atrito nunca tem uma questão extremamente moleza, sempre tem uma complicaçãozinha, tem que desenhar, tem que olhar força normal. Então, nunca é tão direto, mas fácil. Questão fácil. Só botar as forças iguais e a informação importante é que a velocidade era constante. Então, beleza. Tá? Aí eu vou pedir o seguinte, para vocês guardarem esse valor aqui. Ó. O F, que na verdade é o atrito, né? O atrito cinético, 10 newtons. Por que eu estou pedindo para guardar isso? Porque no outro exercício que eu vou fazer agora, como eu disse, é o mesmo corpo, com o mesmo coeficiente de atrito, só que a gente vai ver que o atrito vai ser diferente. Vai ter outro valor. Porque o jeito que fazem a força no corpo é diferente. Deixa eu dar só uns 20 segundos aqui para quem estiver copiando, fazendo junto, poder pegar, eu já vou adiantar. E o chat está quieto. Tá, vamos lá, hein? Qualquer coisa vocês falam que eu volto, tá? Vou pular esse por enquanto. Pulei esse. Vou para esse. Então, olha lá, aquele exercício que eu falei, mesmo corpo, mesmo lugar, vou começar do mesmo jeito, desenhando forças. Peso. Está apoiado no chão, normal. Vai andar para a direita, né? Na verdade, eu vou ler com calma o exercício depois, de novo, só que a gente não tem certeza se ele anda. Mas se ele andar, é para a direita. Então, atrito é para a esquerda. E a força que ele aplica é aquela diagonal F. Né? Bom,
que acontece aqui? Antes de ler a questão de novo, eu vou só terminar o desenho. A gente trabalha, o último exercício eu falei, primeiro na vertical, depois na horizontal, e a gente avalia, né? Se está em equilíbrio, zero, se não está em equilíbrio, F igual a MA, mas sempre nas direções separadas. Aqui tem esse problema do F, está na diagonal. Então ele compara com quem? Com atrito, com normal e peso, qual linha que ele está, né? Na verdade, ele está nas duas. É aquilo que a gente faz sempre, a gente decompõe o vetor, né? Acha a largura daquele vetor, que na verdade a gente chama de componente horizontal de f, fx, e acha a altura do vetor, que a gente vai chamar de componente vertical de f ou fy. Como que a gente acha isso? Trigonometria, né? O fx, ó, se eu fechar esse triângulo aqui, ele é o cateto adjacente, né, o lado vizinho do ângulo. Então, fx, f cosseno 30, e fy seria o lado contrário, é exatamente esse tamanho. É o lado oposto ao ângulo. Então, se é cateto oposto, fy vai ser f vezes seno de 30. Voltando no exercício, só para ver o que ele quer a força de atrito, sabendo que a força F é 50 newtons. Então, vou concluir a conta aqui, ó, Fx 50, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vai dar 25 raiz de 3. Vou deixar assim, porque eu nem sei se vou usar isso. E Fy, o F é 50, seno de 30 é meio, 50 vezes meio, né, metade de 50, 25 newtons. Voltando para o desenho, ó, agora eu tenho Fx, que eu já calculei, está lá, e Fy, que está para cima também, junto com a normal. Então, são duas setas para cima, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, esse é meu diagrama de força. Bom, para calcular o atrito que ele está pedindo, atrito μ vezes normal. Né? De novo, eu não sei se está andando ou parado, tá, gente? Ele está puxando, ele pode puxar e o corpo não vir. Mas, enfim, depois que eu achar o atrito, eu vou conseguir interpretar isso. Atrito é μ vezes normal, eu tenho μ, não tenho normal. Vou fazer o que eu fiz antes. Ó. Aqui eu olhei na horizontal, né? Força de atrito. Vou olhar na vertical. Na vertical, gente, mesmo que o corpo ande, ele anda na horizontal, não na vertical. Então, na vertical, a força resultante em y é zero. Isso quer dizer que as duas forças para cima vai ter que ser igual à força para baixo. Vou lá no cantinho calcular o peso. Dá para fazer de cabeça, mas vou deixar ali só para quem corrigir minha questão não ficar bravo comigo. Olha. Massa 5, aceleração da gravidade é 10, peso 50 newtons. Então, ó, normal mais Fy, está ali, 25, é igual a peso, que é 50. N mais 25 é igual a 50, N igual a 25, né? Você pode passar subtraindo, 50 menos 25, 25 newtons. Então, a normal está aqui. Com a normal, eu calculo o atrito. O μ é 0,2, é o mesmo da outra questão, e a normal é 25, né? Não sei porque eu pus 50. Então, de novo, μ 0,2 e a normal 25. 0,2 vezes 25 vai dar 5 newtons. Então, atrito vale 5. Resposta letra A. Na outra questão, que eu te falei que era o mesmo corpo, a mesma superfície, eu tinha achado 10 newtons. Vou botar lá no canto. Ó. 10 newtons. Aqui eu achei 5. Ó, não mudou o corpo, não mudou o chão. O que mudou? Mudou o jeito que eu faço a força. Aqui
eu estou fazendo uma força diagonal que acaba ajudando o chão a segurar o corpo, né? Eu dou um leve no corpo, ele está apoiando menos no chão, porque eu estou levantando ele um pouquinho. Mesmo que ele não saia do chão, eu fiz uma força para cima. Eu ajudei a normal. Então a normal foi menor, se a normal foi menor, o atrito foi menor. E é o que eu falei lá na aula, que eu botei o desenho do cara empurrando o armário. A gente, quando empurra algo pesado em casa, é mais fácil quando você levanta um pouquinho, mesmo que você não tire do chão, um armário pesado. Você não vai conseguir levantar ele do chão às vezes. Mas você faz uma força um pouquinho para cima, para frente e para cima. Ó, para frente e para cima. E aí ele vai diminuir o atrito, ele vai deslizar mais fácil. Gente, esse corpo aqui, com esses dados, ele está andando ou ele está parado, hein? Que ele não fala na questão, só tem que ser cinético ou estático. Ele só manda fazer a conta. Está andando ou está parado? Tá andando porque o Fx ele é maior do que a força de atrito. Exatamente. A força para frente, Fx, é 25 raiz de 3, que mesmo que você não saiba o valor de raiz de 3, é 25 vezes alguma coisa, né? E raiz de 3 é maior do que 1. Então é no mínimo 25, já é maior do que atrito. O atrito é 5. Então ele está andando. Tá? Esse atrito aqui, então, é o cinético. O coeficiente de atrito que ele deu é cinético. Maravilha, cara. Foi o Hugo que falou e o Miguel também. Muito bom. Fazer mais um de atrito e vou para o plano inclinado. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F, de novo a tal força F, que tenta colocá-lo em movimento. Ele não está andando, está parado. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático, ó, confirma aqui, ó, entre o bloco e a superfície é 0,6. Calcule o valor de F necessário para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Iminência do movimento é quase andando. Naquela animação, quando eu botei o rapaz fazendo a força numa caixa, 125 seria isso, a iminência do movimento. Um pouquinho mais, a caixa andou. Então, aqui é a mesma situação. Você tem uma caixa, um corpo, né? Ele fala um bloco de madeira, numa superfície. Sofre a ação de uma força que você vai fazer, vamos chamar de F. O atrito é contrário. Além dessas duas, você tem peso e normal. E aí, a força, para colocar na iminência de movimento, é tal que essa força vai ser igual à força de atrito estático máximo. Aquele valor limite. E só esse valor limite para o atrito estático é que tem fórmula. Então, a força F tem que ser igual a μ estático vezes normal. Isso aqui eu olhei na horizontal, né? Na vertical, o que eu tiro? A força para cima igual a força para baixo. Na vertical não tem movimento. Então, normal igual a m vezes g. Normal igual a 10 vezes 10, 100 newtons. Volta para lá. F é igual a μ, que é 0,6, vezes normal, que é 100. Isso aqui vai dar 60 newtons. Esse é o valor da força mínima para ele quase andar. Se fizer 60,01, a caixa anda. Ali está no limite, tá? É o atrito estático máximo. É o valor mínimo, é o valor que ele tem que superar para fazer essa caixa andar. Fácil, né? Esse é mais tranquilo. O atrito é o seguinte, o atrito quando está parado, acaba que ele também fica fácil quando ele vai para esse limite, é só aplicar a fórmula. Você tem que ficar de olho que nem sempre está óbvio que ele está no limite. O exercício de frequência que eu passei, ele é mais complicado que esse. Você tem que calcular os dois atritos, em cada letra A, B, C, D, eu acho que mais a C e a D, né?
Você tem que observar se o cara, que era o Diego, está empurrando a caixa, a geladeira, se ele ganha ou não do atrito. Se ele ganha do atrito e o corpo está parado, ele vai andar. Se ele não ganha e o corpo está parado, o corpo continua parado. Se ele não ganha, se ele está andando, a força pode ser até menor que o atrito, que ele ainda vai continuar andando um pouco, e depois freia. Então a questão ali você tem que interpretar com calma cada item. É o mesmo desenho, é isso aqui, tá? Questão de frequência que eu estou falando, tá, gente? Eu fiz 19. A força que o Diego faz, a normal na geladeira, o peso da geladeira e o atrito. O desenho é o mesmo, só que você vai ter que sempre comparar essa força com o atrito estático máximo ou o atrito cinético. E aí você resolve. Isso a gente vê depois, se der tempo. Isso nós fizemos. E esse eu quero que vocês respondam para mim. Aqui é a historinha seguinte. Ó, tem um bloco de gelo que vai descer uma rampa. E ele quer o seguinte, qual desses desenhos, vou botar aqui a letra maior, só para vocês verem, o A, o B, o C, o D ou E, qual destes é o que melhor representa as forças que atuam num bloco de gelo? É um bloco de gelo que desce um plano inclinado, desce uma rampa com atrito. Qual desses desenhos melhor representa aquelas forças, tá? Pensa um pouquinho, só vou pegar um pouco da água e já volto. Voltei. Qual que é a resposta? Bom, o Alisson botou A com dúvida, o Hugo já deu ok. Então, essa questão aqui, ela é curiosa porque quando você coloca uma questão dessa em prova, você não tem 100% de acerto. Era para ter uma questão relativamente simples. Mas, na hora da prova, que dá aquele simples dúvida, qualquer coisa que você marca, até o nome a gente fica com medo de errar, é muito comum o pessoal marcar B. Né? O pessoal acerta o seguinte, ó, bloco de gelo, força-peso, força normal, atrito, sempre contra o movimento, né? O gelo vai descer, então o atrito é para cima, aqui no chão. E aí, infelizmente, é normal o cara tacar a seta para baixo, que é a força que faz o bloco andar. Né? Esse é comum. Essa questão tem vários tipos, tá? Já vi de um trenó, já vi o lado contrário aqui do plano inclinado. Tem um monte. E é muito comum essa setinha aqui para baixo aparecer no raio do desenho da resposta da pessoa. Por quê? Essa tendência de achar que existe uma força sempre que tem movimento. Não é o caso. Então, aqui a força peso, normal, atrito, letra A, não tem elástica, não tem tração. São só 5 forças. Das 5 que eu conheço, só existe 3 aqui. Eu quase fui na D porque eu esqueci do atrito. Acontece, toda a turma está acontecendo isso, cara. Mesmo grifando lá com atrito, falando, na hora de fazer, a gente acaba não acostumando. Por isso que tem que fazer muito exercício, mesmo que eles sejam parecidos com o que a gente já fez, tem que fazer de novo. Porque quando tem atrito, tem esse vetor a mais. Tá? Essa questão aqui, quando eu colocava em prova, eu até fazia uma análise de quantos erros e acertos. A maioria acertava, né? Porque eu sou muito chato com essa questão de número de força, mas alguns marcavam B, um número bem alto, e outros D. Geralmente eram esses 3 que apareciam. Os outros 2 nem tanto, tá? Mas esses 3 aqui aparecem bem. E aí, como eu prometi, eu vou fazer essa questão de plano inclinado, só que essa não tem atrito, tá? Tá lá em cima, não há atrito. O plano inclinado já é complicado por si só, então eu botei essa aqui sem atrito mesmo, mas só para a gente treinar mais isso aqui.
Eu já fiz questão de plano inclinado antes. No plantão, acho que em aula teve, mas é bom lembrar, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho, então, um corpo de 5,5 kg, perdão, em repouso. Ele está amarrado ali, ó, então ele fica em repouso no plano inclinado. Tem 37 graus o plano. E está ali, preso pelo fio AB, igual ele falou. Na letra A, qual é a tração no fio? Letra B, aí é outra história, ele vai cortar o fio. É outro exercício. E aí, qual a aceleração dele descendo? Então vamos com calma. Primeiro, só botar um referencial ali, tá? Eu sempre olho pelo inclinado, gente, olha para mim, que eu viro a cabeça. É como se aqui fosse, ó, o plano é a horizontal e a vertical para cá. É como se eu estivesse vendo o bloco C assim. E aí eu vou desenhar as forças lá no desenho original. Peso sempre para baixo. Normal, perpendicular ao plano. Tração na corda, a corda segurando o objeto. Não tem atrito, não tem elástico. Acabou. Nesse desenho que eu estou olhando aqui com a cabeça virada, seria então o seguinte, ó, tração para cá, normal para cima, e o peso para cá, ó, na diagonal. Né? Eu estou pegando esse desenho original e estou virando ele um pouquinho só para ficar mais confortável. Mas o peso, nesse caso aqui, ó, ele que era para baixo, ficou assim. Qual é o problema quando eu tenho uma força diagonal? Ela não pode ser comparada com as outras ainda. Eu tenho que decompor essa força. Achar um PX, achar um PY. E esse PX e PY depende do seno e cosseno do ângulo. Então, o segredo do plano inclinado, na verdade, é você saber lidar com esse ângulo, aonde que ele entra lá no desenho das forças. Então, para isso, eu vou aumentar o desenho ali, eu vou botar o desenho de PX, PY, né? Aquela componente eu botei no desenho original, vou botar os nomes também, ó, normal para cima, peso, tração, PX aqui descendo, PY para dentro do bloco. E aí eu vou tentar achar esse ângulo aqui, que está colorido ali agora, que é o ângulo entre P e PY, vou chamar de θ. Vou tentar achar esse ângulo θ para poder fazer o seno e cosseno, porque aí eu sei que PX seria, olha só, PX estaria desse lado aqui, ó, fechando o triângulo. É o lado oposto ao ângulo, então é seno de θ, né, está sem o ângulo, e PY seria o lado adjacente, vizinho do ângulo, seria P cosseno θ. Eu tenho que achar θ. Para achar θ, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse PY aqui, vou alongar, ó, vou fechar um triângulo aqui. Esse triângulo azul. Tá? PX é desse lado, PY desce aqui, de tal forma que aqui eu tenho 90 graus, ó, só para lembrar, tá? Não esquece disso não, a gente vai precisar disso. E aí eu vou fazer mais uma reta aqui. Esse peso aqui, ó, eu vou prolongar ele só para fechar aquele triângulo aqui da esquerda. Nesse lado aqui eu tenho 90 graus, então 37 graus aqui. E vou achar esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa, para depois achar θ. Vou fazer esse caminho. Esse triângulo da esquerda, ó, tem quais ângulos? 90, 37 e alfa. A soma dos três ângulos tem que dar 180, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo. 90 mais 37, 127, que eu já vou passar subtraindo. 180 menos 127, 53 graus. Então, esse ângulo aqui é 53. O θ, junto com alfa, tem 90 graus. Lembra? Ó, alfa mais θ, 90 graus. Se esse da esquerda, o alfa, é 53,
O θ é 90 menos 53. Vai ser 37 graus. Então, o que eu estou mostrando aqui é que quando a gente tem um plano inclinado, esse ângulo do plano ele vai estar exatamente entre PY e P. Vai estar fora daquele triângulo que eu desenhei na esquerda, desse lado aqui. Tá? Não precisa demonstrar isso tudo, estou demonstrando só para vocês agora. Você pode começar o exercício como? Pega esse ângulo e taca lá, ó, entre PY e P. De tal forma que PY fica o cateto adjacente, né? Então ele vai sair pelo cosseno. Está ali, ó, P cosseno de 37 no caso. E o PX seria o lado contrário do ângulo 37, seria P seno 37. Tá? Você pode começar assim, então. Pega esse ângulo, joga lá e faz PX e PY. Então, tudo que eu fiz até agora é só para explicar para vocês, é exagero. Não precisava fazer nada disso na questão. Tá? Vou apagar a demonstração aqui, como vou apagar também o triângulo. Tirei dali. Ele só serviu para eu achar pela primeira vez o ângulo. Daqui para frente não precisa mais disso. Apaga. Vou limpar aquele desenho também, só para olhar com mais calma, tá? Bom, feito isso, gente, o que acontece agora? Ó, o P que tinha ali virou PX e PY. Então, o P some. Já não preciso mais dele para interpretar a questão. Como na letra A está tudo parado, está em repouso, a força resultante para qualquer lado que seja é zero. Tem equilíbrio. Isso quer dizer que essa força normal é igual a PY e a força de tração é igual a PX. E o que ele está pedindo? Tração. Então, vou pegar essa segunda relação aqui e vou calcular o PX, que é P seno de 37. Então, tração é igual a peso. Vamos fazer aqui no cantinho. M vezes G. A massa é meio, né? Gravidade 10. Então, vai dar 5 newtons. Então, tração é igual a 5. Seno de 37, tá? Lá em cima, ó, seno de 37, 0,6. 5 vezes 0,6, 3 newtons. Então, a letra A está ali, ó, tração igual a Px, que vale 3 newtons. E a letra B é aquilo que eu falei lá no início. Ah, quando tem um corpo descendo, a gente quer desenhar força, mas só tem uma parte da força puxando. Quem que está puxando o corpo para baixo? É a parte do peso. O peso total vale 5, mas tem uma parcela de 3 newtons que está na direção da rampa, puxando para baixo. Então, para calcular a aceleração, só para lembrar, o que a letra B fala? A letra B fala que você cortou o fio. Ó, não tem fio. Se não tem fio, não tem tração. Então, nessa direção X, na horizontal aqui do plano, só tem Px. Ele é a força resultante. Então, no lugar da força resultante, eu vou botar menos Px. Por que menos? Porque eu tinha dotado para cima positivo, tá? Então, estou respeitando aquilo. Para baixo, menos. M vezes A. O Px eu calculei antes, deu 3 newtons. A massa é meio. E aí, como estou com pouco espaço, deixa eu fazer a conta rápida. Ó. Menos 3 dividido por meio vai dar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a aceleração. Então, qual que é a aceleração? Qual que é a força que puxa o corpo numa rampa? É o que a gente chama P seno θ. É a componente da força-peso. É o peso vezes o ângulo daquela inclinação. Se você sabe o ângulo da sua rua, se for um morro, por exemplo, a minha rua tem um ângulo de 15 graus. Então, a parte do peso que te puxa para baixo, né, é peso vezes seno de 15 graus.
Não precisa decorar isso, mas só para entender o que acontece. Tá, eu vou explorar mais 15 minutos de vocês, tá? Eu sei que alguns aí já devem estar quase em estado vegetativo. Você pode dar uns tapas na cara se for o caso, lavar o rosto, não estou vendo mesmo, não tem problema não. Tem gente que deve estar comendo biscoito. Tá, vamos lá então. Estou parado aqui só para quem está copiando dar tempo de copiar, tá, gente? E ver se vocês manifestam alguma coisa, uma dúvida. Então vamos lá. O bom do Miguel que é sincero, né? Cara, se eu não consigo jogar e dar aula, não, cara. Não dá, não. Eu tenho jogado pouco, cara. Eu sou muito fã de PlayStation. Eu tenho PlayStation, não novo, óbvio. Mas tenho jogado muito pouco tempo. Gente, mais uma questão. Essa questão eu vou deixar um pouquinho no ar aqui para vocês tentarem fazer depois. Eu gosto muito dela, tá? Não vou fazer hoje, talvez eu faça no plantão. Mas tá aí, ó. Quem quiser depois, pode até olhar na gravação ou copiar agora. Questão boa, porque tem já as forças desenhadas, inclusive atrito, só que ele vai pedir para a gente a velocidade do corpo depois de andar 5 metros. Então, ele vai lá para a cinemática, vai lá para a matéria do início do ano. Você vai ter que usar V igual a V0 mais AT. Uma questãozinha boa. Mistura os dois assuntos, né? Tentem fazer, não deixe de tentar fazer. E aí vamos para a centrípeta. Não queria terminar sem falar muito dela, não, e fazer pelo menos um exercício. Tá? Centrípeta, gente, não vou ficar muito preso, não, porque a aula foi a última aula, mas só para lembrar que ela é resultante, não é uma força nova. A fórmula, só para lembrar, é m vezes a, né? Só que quando é uma curva, a aceleração é centrípeta. E a gente já estudou aceleração centrípeta. A fórmula é v ao quadrado sobre r. Então, força centrípeta, m, v ao quadrado sobre r. Ah, tá ali. Esqueci que estava ali. Olha que eu dei essa aula já essa semana, mas essa é a quinta vez. Tá, vamos lá. Então, como que ela aparece, gente? Ela aparece assim, você vai ter uma situação normal, onde você vai desenhar força, tudo normal. Aqui, por exemplo, que força é essa? A Terra e a Lua. É força da gravidade. Só que a gente chama de peso, né? Então, peso ó, atuando na Lua. A Lua não cai na Terra, já falei isso numa aula até, porque ela está em movimento. Então, quando ela está fazendo esse movimento que é circular, essa força para dentro aqui, a gente fala que ela desempenha o papel da resultante centrípeta, ela desempenha o papel da centrípeta. O que isso quer dizer? Que essa força aqui vai só provocar a curvatura, e não a aceleração, não puxar o corpo para lá. Tá? Ele não muda a velocidade do corpo, não atrai o corpo assim, não joga ele para dentro da Terra, mas ele provoca a curvatura. Então, isso que a centrípeta faz. O corpo não vai mais em linha reta, ele faz uma curva. Outro caso. Uma cordinha, está girando o corpo preso na cordinha. Essa força aqui, chamou de F, aqui poderia ser a tração, né? Força de tração. E repara, a bolinha não vai para o meu dedo. Ela tá, se eu largar a corda, essa corda arrebenta, ela vai em linha reta. Ela está aqui, na verdade, girando, porque a tração desempenha o papel da centrípeta. Então, centrípeta é isso. A força que nós conhecemos, como é curva, quando apontar para o centro, vai fazer o papel da centrípeta. Outro caso aqui, ó, desenho um pouquinho mais completo. Um carro fazendo curva. Tá? A questão de frequência dessa aula aqui, para quem está vendo gravado, é igualzinho isso. Um carro fazendo curva. Tem a força peso, né? Você anda a terra, o chão, o asfalto, faz uma força normal no carro. E aí, quando ele vira o pneu, a tendência do pneu é em linha reta, mas como ele está virado, ele vai ter um atrito. E o atrito aponta exatamente para o centro da curva. E aí, é por isso que o carro vai fazer a curva, porque esse atrito vai desempenhar o papel da força centrípeta. Então, olha lá, o atrito, isso é uma força que nós conhecemos, é igual a centrípeta. É assim que eu faço a questão. Um caso mais complexo, eu falei isso na aula, né? Uma curva que é inclinada.
Nesse caso, a normal ela não é para cima, a normal é nessa diagonal aqui. Ó. Essa aqui que eu vou fazer de vermelho. Essa é a normal. Quando se decompõe a normal, você vê que uma parte dela já aponta para o centro. É diferente desse carro da esquerda. A normal é para cima e acabou. Aqui a normal, a partezinha dela aponta para o centro. Então isso aqui já faz a centrípeta. Dependendo da curva, você não precisa nem virar o volante. A própria inclinação da curva já permite que você faça esse movimento circular. A gente observa muito isso em corrida. Tá? A inclinação é bem intensa. Esse caso aqui é parecido com o de frequência. Tá? Eu confesso que não gosto muito desse desenho. Vou até riscar isso aqui, depois tem que lembrar de cortar. Eu não gosto porque ele mete centrípeta aqui, e é por isso que eu pus, justamente para comentar. E quando eu olho rápido, a noção que eu tenho é que tem 3 forças. Mas não tem 3 forças, tem 2. A centrípeta é resultante dessas 2. Você tem ó, normal para cima, peso para baixo. Beleza, a gente está cansado de desenhar já. Aqui tem, tá? Só que essa pista aqui é uma depressão, né? Uma curvatura para baixo no asfalto. Então tem que ter uma resultante para cima, por isso que ele desenhou aquela centrípeta. Só que essa resultante para cima, ela é a normal menos o peso. Certo? A diferença das duas tem que sobrar um pouquinho para cima. A normal aqui é mais alta. Nesse caso aqui, a normal tem que ser maior do que o peso, para essa diferença sobrar um valor que é a centrípeta, que vai provocar esse movimento em curva do carro. Senão ele vai em linha reta, o que é impossível aqui. Andando de bicicleta, é comum a gente fazer a curva, que a gente faz? Dá uma inclinada na bicicleta. Se inclinou, a tendência da roda é para a direita. Mas aí ela tem um atrito, vai aparecer o atrito aqui para o outro lado, que é justamente para o centro da curva. Então, o atrito desempenha o papel da centrípeta. E aí, eu queria mostrar rapidinho esse vídeo. Esse vídeo tem 1 minuto só, tá? Vai ser rápido. Tá aqui. Porque eu queria discutir isso aqui com vocês, ó. Vou botar nem som, tá? O vídeo é em inglês. Isso aqui, gente, propaganda. Peraí que deu coisa errada. É esse aqui. Tá, bonitinho. Eu apertei alguma coisa sem querer. Videozinho curtinho. Tá falando de força centrípeta. A menina girando lá a bolinha com um fio preso nela. E é o seguinte, você tá em inglês, tá? Você escutando isso, você vê que ela vai falar que tem uma força na corda e que essa força vai ser a centrípeta. O problema é que eu tenho medo, às vezes, desse desenho, dessas imagens já muito prontas, que não fica claro que ela está falando que a centrípeta não é uma força original, ela é resultante de uma força. Quer ver? O tempo todo agora ela só fala de centrípeta. Ela não fala mais nenhuma outra força. Então ela vai explicar que a centrípeta aponta para o centro, né? Ela procura o centro, né? Aponta sempre para o centro. É uma força, se a velocidade tangencial ó, é perpendicular, quando a centrípeta acaba, não tem mais curva, a bolinha sai pela tangente. É um vídeo bom, que explica bem, só que pode gerar essa confusão de que a centrípeta é uma força que existe e que você vai desenhar ela. É isso que eu não gosto. Então, cuidado quando for ver vídeo na internet, que mesmo estando certo, isso aqui é o vídeo de uma instituição de ensino tudo, você tem que ficar atento para aquilo que eu falo, aqueles cuidados que eu vou lançando, tá bom? Na figurinha de alguém botou um gif na figurinha, tá engraçado. Então tá aqui, ó. Só para ilustrar essa centrípeta e para ajudar, para tomar cuidado com esses vídeos. Como eu disse, são bons. Esse aqui é de uma instituição séria de ensino, ele não está errado, mas você vê um vídeo assim na internet de física meio rápido, sem prestar tanta atenção, aqui ele foca muito na força centrípeta. Força centrípeta pode dar a impressão de que ela é uma força a mais, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E aí, para a gente poder finalizar, eu quero fazer um exercício. Pode ser esse.
Não, quero fazer outro. O outro também não é fácil. Vamos para outro. Todos esses aqui depois a gente pode fazer em plantão se for caso. Esse aqui. Vocês adoram ele. Se vocês estão de campo, tá? Não é fácil. Mas depois de pronto você vai ver que é moleza. É engraçado isso. Ele fala o seguinte, que no filme 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, daqui a pouco eu mostro que filme é esse. Ele tem a simulação da gravidade pela rotação de uma estação espacial. Então o filme se passa no espaço, né? O astronauta está lá no espaço, só que tem a gravidade dentro da nave. Como que ela funciona? Eles rodam a nave. E aí tem gravidade lá dentro. Aí depois ele fala que a formação espacial em forma de cilindro oco, esse aqui mais ou menos, ó, então aqui dentro você pode andar, esse aqui é vazio, esse aqui é um buraco. Depois eu mostro a foto para ficar mais claro. Tem uma velocidade angular de 0,2 radianos por segundo. O raio é 40. Ele quer a primeira velocidade tangencial, é fácil, né? V igual a ômega R, eu vou fazer com vocês. Mas depois, ele quer saber a força de reação que o chão da espaçonave aplica no astronauta. Força de reação que o chão... Força normal, gente, tá? Força de contato do astronauta com o chão. O astronauta faz força no chão, o chão faz força nele, força normal. E ele quer saber isso, sabendo que a massa do astronauta é 80. Só para ilustrar, o filme é esse. É um filme antigo, dos anos 70. Só que é um dos poucos filmes que você vai ver a perfeição da física aplicada em filme de espaço. Ele é muito bom nesse sentido, tá? Esse filme ele é tão bem feito, e ele foi filmado na NASA, parte dele, que aquela teoria de que o homem nunca foi na Lua, essas coisas, nasce um pouco por causa disso. Porque isso foi filmado na NASA, esse filme eles vão na Lua, e aí falam, lá, na verdade o homem nunca foi na Lua, foi filmado, e a época é mais ou menos a mesma. O homem vai na Lua em 69, né? Esse filme ele é de 70 ou 71, não sei, então a gravação é muito próxima. Então isso ajudou a criar aquela teoria da conspiração, que cá para nós é uma bobagem. Tá? E outra coisa, eu sou fã desse diretor. Quem quer dica de filme bom, filme sério, tá? Não é filme... Eu gosto muito de filme novo, tudo, mas é um filme mais antigo, um filme mais quieto, um filme muito bom. Esse diretor aqui vale a pena. Passar a dica cultural. Essa é uma cena do filme, ó. O astronauta está fazendo exercício físico. Repara que ele está andando no chão, está fazendo a corridinha dele, ó. E é como que já dá a impressão de que é uma curva a pista, tá vendo? Como se fosse uma superfície curva, que é essa nave aqui de baixo. Ela fica girando. E aí já adianta, a única maneira de simular, já claro que vi. Não, desse diretor aqui eu vi tudo, cara. Laranja Mecânica eu já li, já vi. Eu só não posso indicar Laranja Mecânica porque ele é impróprio à idade de vocês. Mas é um filme muito bom. O livro é muito bom também. Eu estava falando o seguinte, não existe como você simular a gravidade no espaço a não ser assim. Tá certo? Não existe igual Star Wars, que eu adoro, mas está lá, lá não tem nenhum botão, né? Todo mundo entra na nave e ninguém flutua. Lá para onde você vai, qualquer galáxia que seja, gravidade, tranquilo. Tem filme que você aperta um botão, gravidade. Não existe bem isso, né? De simular a gravidade. Você tem que fazer a nave girar. Claro que lá dentro, ainda mais no espaço, que você não tem um referencial externo, você não vai perceber que ela está girando. Você vai ficar numa boa ali e ela vai ficar rodando. Tem um filme que eu não quero falar qual que é, porque eu vou dar um spoiler, mas tem uma cena assim, que a pessoa ela percebe que está girando e quando ela para de girar onde ela está, ela flutua. Certo? Quem já viu sabe o que eu estou falando, não falo qual filme que é, não. É um filme muito bom. Filme mais ou menos novo da Netflix. Mas que explora justamente isso. E é legal quando a gente entende essas coisas, quando ela para a rotação de onde ela está e flutua, você já mata a charada. Você, caramba, ela está no espaço. Entendeu? Mas aí você tem que lembrar disso. Então é isso aqui. Tá? A nave é essa, está girando e ele está com o pé no chão como se tivesse gravidade. Vamos fazer exercício então para poder liberar vocês. Ah, não, antes do exercício, só esse vídeo, que legal também. Ó, o cara botando água entrando no copo, normal, você faz isso todo dia em casa. Ele vai tomar a aguinha dele. Só que vocês têm que observar o seguinte, eu vou voltar ao vídeo. Olha a paisagem lá atrás. O helicóptero está girando, o avião está girando.
Está em looping. Na verdade, está em espiral, né? Está andando para frente e girando. E mesmo girando, a água, olha lá, ele toma a água numa boa, não molha o óculos dele, olha lá, e ele enchendo a garrafa lá. Mesmo girando, de cabeça para baixo em relação à Terra, a água está entrando no copo numa boa. Por quê? Porque está girando bem rápido, aliás, tá? E aí, na verdade, a gravidade ali vai atuar como centrípeta. Vai fazer a água girar, mas não vai puxar a água para baixo. Se você botar água no balde e girar seu braço bem rápido, a água não torna. Ela fica no balde. Quando você vira o balde de cabeça para baixo, o peso puxa a água para o chão. Molhou tudo. Beleza. Quando está girando, o peso desempenha o papel da centrípeta. Então, ele não é que ele não puxa mais, mas esse puxar agora vai ter a função de fazer a curva. Então, isso que é um exemplo da aplicação da centrípeta, né? Do peso da água virar a resultante centrípeta. Então, vamos para o exercício rapidinho. Ó, os dados do exercício de novo, ele dá pouco. Velocidade angular, ômega, 0,2 radianos por segundo. Lembra que radiano é unidade de ângulo, né? E o raio, 40 metros. Depois que ele vai dar a massa do astronauta. Mas vamos letra A. Velocidade tangencial é velocidade linear. Aí vamos lembrar daquela bobagem que eu falava do lar. Qualquer grandeza linear é angular vezes o raio. Então, V igual a 0,2. O raio é 40. 0,2 vezes 40, 8 metros por segundo. Então, letra A, V igual a ômega E. A letra B, gente, ele quer saber a normal. O que acontece é o seguinte, vamos desenhar as forças no astronauta. Vou desenhar lá embaixo mesmo. Não tem peso, ele não está próximo da Terra. Tá? Então, ele está... Na verdade, não existe lugar de gravidade zero, mas a gravidade é muito pequena, eu vou desconsiderar, não tem força-peso. O que tem ali é uma força normal. E só. E é essa normal que o chão faz nele, né? Essa reação que o chão faz nele, que é a normal, é que vai desempenhar o papel da centrípeta. É uma força resultante no movimento circular. Está girando no sentido horário ali. Então, a normal vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. A massa do astronauta, 80. A velocidade, 8. Calculei na letra A. E o raio, 40. Então, normal vai ser 40 por 80, 2. 8 ao quadrado, 64. 128 newtons. Ó, questão da Unicamp, que é considerada uma prova difícil, questão bem elaborada. De fato, eu adoro essa questão. E rápida, né? Você aplica uma fórmula na letra A, uma fórmula na letra B, acabou a questão. Tá? Então, gente, as demais questões, tem muita questão aqui ainda. Essa questão é muito boa, tem uma parecida no livro, de gráfico, cabendo fazendo. Eu vou fazendo nos plantões, a gente vai se encontrando, semana que vem tem mais plantão, quarta e quinta. A gente vai resolvendo isso, tá? Quem não puder ir no plantão, depois olha a gravação. Inclusive, eu vou mandar um link daqui a pouco para vocês. Eu só quero chegar agora na questão de frequência. Então, quem está vendo a aula gravada e não está presente na aula aqui ao vivo, vai ter que mandar para o meu e-mail essa questão. Lembra de mandar para o e-mail certo. Tem gente ainda mandando para outro e-mail. No outro e-mail eu perco. No outro e-mail eu não vou ver o exercício. Então, é esse e-mail que você tem que me mandar com esse nome. O nome do exercício, tua turma, né? E seu nome. Então, qual que é a questão aqui? Ó? Já tem as forças desenhadas, é um carro fazendo a curva. Aquilo que eu expliquei lá atrás, o atrito do pneu aponta para o centro. Então, é o atrito que vai desempenhar o papel da força centrípeta. Perdi meu pincel, cadê ele? Ué. Ah, tá. Então, é o atrito que vai ser igual a centrípeta, vai ser a resultante centrípeta. E aí você tem que calcular normal, tem o coeficiente de atrito, e você vai achar, então, com esse atrito, vai ser o atrito estático máximo. Você está usando a fórmula para o estático, então é aquele atrito limite.
Então, na hora de jogar a velocidade ali, também vai ser velocidade limite. Acima da velocidade, você vai ganhar do atrito, você vai derrapar. Tá? Então, é uma questão boa, questão que vale a pena você pegar para fazer com calma. Depois eu faço um plantão para quem não entendeu, tá? Mas está aí para vocês. Vou deixar um pouquinho aberto. Gente, beleza? Alguma questão? Vocês estão quietinhos? Ah, tá tranquilo, professor. Tá, então só para deixar claro, gente, eu não recomendo Laranja Mecânica, tá? Não até vocês fazerem 18 anos. Depois você fala que tá vendo esse filme aí que eu que indiquei. Não, o professor de física indicou. Opa, não vejam. É bom, mas espera, vocês têm tempo ainda, vocês são novos, vão ver bastante, então vocês vão poder ver esse filme um dia. Ainda não, tá? O outro já viu, deixa quieto. E, ô, gente, semana que vem plantões. Já estava entrando. Tem, mas é muito violento, cara. As cenas de violência são muito exageradas, tá? Esse filme realmente não é para quem tem estômago fraco, não, e tá cedo para vocês. Vamos botar isso na cabeça. Bom, esse filme no Brasil, inclusive, ele foi censurado na época. Ele já ficou um tempo. Não vem ainda não, Renan. Nossa senhora, ainda mais você fala que foi na minha aula, vai me dar um problema, você não tem noção. Não vê, não. Esse filme teve censura no Brasil na época, tudo ele é bem violento, tá? A violência é bem exagerada. Ah lá, 18 anos, é o que eu tô falando. 18 anos. Então, não vê, não. Tem um livro. Também pesado, mas aí já é mais tranquilo, né? E o livro é muito bom também. O livro tem uma linguagem diferente, eu adoro aquele livro. Mas vamos lá, para liberar o resto. Nem todo mundo quer saber de livro. Depois eu paro a gravação e a gente pode conversar isso, tá? Eu vou, então, despedir de quem está vendo gravado, tá? Vou encerrar a gravação. Já está aqui esse de frequência. Não esqueça de me mandar para o e-mail correto.